Bom dia. Bom dia, Alexandra, Drica, Reise. Coloquei um louvor aqui que tem muito a ver com devocional. Então vou pedir, enquanto a gente escuta esse louvor, eu vou pedir aí para você compartilhar essa live, clicar aqui na setinha, no aviãozinho, como algumas pessoas falam, e compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Bom dia, Rafaela, Iradi, Lili. Eu só quero tua presença. Não sou cantora não, mas eu adoro ao Senhor. Então vou pedir para você declarar isso. Você só quer a presença do Senhor nessa manhã. Levantar a voz. Que a tua graça já me basta. Declare isso nessa manhã, que a graça, o poder, a glória do Senhor já basta na sua vida, a sua unção. Nós te amamos, Senhor. Comece as suas manhãs sempre adorando o nome do Senhor, engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou aqui também compartilhando essa live. Que a tua graça já me basta. Amém, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és único na nossa vida. Nós não somos nada sem Ti. Estamos Te esperando. Fique à vontade entre nós, nessa live, essas pessoas que estão aqui, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo, Teu óleo precioso, a Tua unção sobre a vida de cada uma delas. Amém, Senhor. O que fazer? Amém. Tô aqui compartilhando, gente, enquanto eu tô aqui conversando com vocês. Tá bom? Vou pedir para você compartilhar. Bom dia. Vem, Senhor, encher este lugar com a Tua honra, com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua unção, Senhor. Enche este lugar, essa live. Traz as pessoas que precisam estar aqui nessa live. Bom dia, Tiago, Shirley. Presença. Hoje não vou te pedir nada. Ai, como é bom, Senhor, poder começar amanhã só te adorando. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Bom dia. Bom dia, Juliana. Nós só queremos a Tua presença, Senhor. Espírito Santo, se faça presente neste lugar, nessa hora, nesse momento que estamos aqui, Senhor, conversando contigo, falando contigo. A Tua graça nos basta, o Teu amor incondicional. Tu és maravilhoso. Tem essa prática de quando você ter o seu momento a sós com Deus, ter o seu momento devocional, você começar adorando, você começar exaltando e glorificando o nome do Senhor, sem pedir nada, como está falando esse louvor, pedindo para o Espírito Santo, sabe, chegar nesse seu momento, para trazer a atmosfera espiritual para esse lugar de adoração, de oração, de se derramar aos pés do Senhor. Tem essa prática no teu devocional, sabe? De começar adorando, agradecendo pelo dom da vida. Bom dia, Jaciane. Vou pedir aqui para vocês, que já eu vou chamar minha irmã, para vocês compartilharem, clicar aí na setinha, no aviãozinho, sei lá, não sei como é que vocês chamam. Vocês convidarem as pessoas. Não quero mais sair daqui
Eu não quero mais. Convidar aí seus amigos. Me deixa morar. Ah, Senhor, que possamos sempre estar na Tua presença, morar na Tua presença. Declare isso nessa manhã, sabe? Pedindo constantemente a presença do Espírito Santo na sua vida. Bom dia, Vitória. Sair daqui. Leiliane. Eu só quero tua presença. Tu és maravilhoso. Hoje não vou te pedir nada. Amém, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. Pra ti. Bom dia, Maelia Devec, Pernambuco. A graça já me basta. Hoje peço a presença do Espírito Santo nessa manhã para você. Já começou essa live aqui. Bom dia, Gabi. Não peça nada ao Senhor hoje, peça só para que a graça nunca deixe de ser derramada sobre a sua vida, a presença dele nunca deixe de estar na sua vida. Tire esse momento para adorar e exaltar o nome do Senhor. Tem essa prática no teu momento a sós com Deus, de você adorar o nome do Senhor, começar adorando, porque às vezes a gente está, em dias com situações que a gente acha que não tem jeito, que é só ficar pedindo, mas tem a prática de começar adorando, exaltando, engrandecendo o nome do nosso Deus, sabe? Tem essa prática que tenha certeza que o seu dia vai fluir totalmente diferente. O teu momento a sós com Deus, o teu devocional vai fluir totalmente diferente. Amém? Eu já vou aqui, tirei o louvor. Vou pedir aí para você continuar compartilhando, que eu já vou chamar aqui a minha irmã. Deixa eu ver se ela já entrou. Cadê? Entrou. Mandando convite. Vou até tomar um café, tô com café aqui. Chico, tá só um cafezinho, né? Eu tô aqui, ó, purinha. Eu tô aqui tranquila. Eu estou aqui, ó. Só Jesus. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Já mandei bom dia para todo mundo. Bom dia, Thaisa. Gente, para quem não conhece, essa é a minha irmã mais nova, a Thaisa Malafaia Colomês. Eu quero te agradecer, minha irmã, por mais uma vez estar participando de uma live comigo. Gente, né? Ela fica... Eu falo que eu obrigo ela a participar das lives comigo, porque Obriga mesmo. eu sou irmã mais velha, né? Então, pelo menos alguma coisa tem que valer, né? De ser irmã mais velha. Então, e eu sei que a Thaisa, ela é uma bênção na minha vida e na vida de outras pessoas. E ela tem muito, assim, para passar pra gente, né? E eu falo que eu tô investindo nela. Pô, tá investindo muito, gente. Só Jesus. Porque eu corro de falar em público. Ela vai lá e faz. Ah, faz uma live comigo. Eu falei, É isso Thaisa, aí. pelo amor de Deus. Só Não. Jesus. Mas é isso aí, porque eu sempre falo aqui, quem tem costume de participar das lives comigo, que como eu não faço live todo dia, eu não faço live direto, eu faço live por séries, né? Então, sempre antes de pensar em qualquer live, em qualquer série de lives, eu peço ao Espírito Santo para me direcionar em relação a quem chamar. E ele fala, ele sopra nos meus ouvidos, Thaisa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Então, tem que obedecer, né? E isso é verdade mesmo. Eu sempre falo aqui, vocês sabem que eu sempre peço para o Espírito Santo me direcionar em relação às pessoas. Tanto que eu coloco pessoas que já participaram, coloco pessoas assim que nunca participaram de lives comigo, né? Porque eu entendo que quando a gente usa
o Instagram intencionalmente, como propósito. Então, a gente tem que sempre pedir a direção do Espírito Santo. E a gente vai conversar sobre devocional, sobre o momento a sós com Deus, sobre o meu livro. Então, eu quero mais uma vez, minha irmã, te agradecer por essa oportunidade, né? Agradecer por você estar aqui participando dessa live comigo. E eu vou deixar você bem à vontade para você falar aí o que você preparou para falar, o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Então, eu também quero agradecer pela oportunidade, por esse investimento aí. Eu perder a vergonha de falar em público. Muito obrigada. Você é uma pessoa que investe bastante. A Gabi também tenta, mas eu fico correndo. Mas eu quero agradecer a Deus também, né? Por poder estar aqui e compartilhar algumas coisas com vocês. E é isso aí. Vamos lá? Vamos, pode ficar à vontade. A live é sua. A live é minha, né? É. Então tá bom. Gente, eu queria falar primeiro desse devocional aqui da Thalita, que tá simplesmente maravilhoso. Quem não tem, por favor, adquira, porque tá bom demais. Tá muito bom mesmo. É uma ótima opção de presente para vocês darem agora no Natal. Para aquela pessoa que não tem assim muita constância, você vai aqui, ó, tem um livro de devocional para te ajudar, porque tá muito bom. Eu fiz uma participação nesse devocional, vocês não sabem, mas eu ajudei a escolher as cores. Ah, é verdade. Tá bom? E tá simplesmente lindo demais e tá a cara dela, esse devocional. Então eu falei pra Thalita, Thalita, eu vou escolher uma página do seu devocional para eu falar, até para as pessoas poderem conhecer um pouco do devocional da Thalita, né? E eu escolhi a página 80 do devocional da Thalita. Mas antes de eu ler o devocional, eu quero falar para vocês que uma vida de devocional diário é uma vida de crescimento espiritual, onde a gente ganha conhecimento e edifica o nosso relacionamento com Deus. Amém. Como é importante ter uma vida de devocional diária, todos os dias. Gente, tá escuro aqui? Eu tirei os comentários, não estava dando para ver tua cara direito. Até estavam pedindo É para a tirar os luz, comentários. essa luz daqui de casa é meia doida, ela vai apagando sozinha. Mas eu tirei os comentários, agora tá melhor. Não deixem de fazer o devocional de vocês. Entrem no quarto, tranque a porta, ore, busque, porque é um momento para você se conectar com Deus. Amém. Então, vamos lá. Eu escolhi a página 80, como eu falei, e eu vou começar lendo o que diz a oração que a Thalita botou no devocional. Deus, ouça o meu clamor, incline os seus ouvidos a mim para escutar o meu grito de socorro. Por favor, permita-me entender o porquê do seu silêncio. Eu quero aprender a depender somente do Senhor e não me precipitar em minhas decisões. Perdoa-me se fico insistindo pela atenção do Espírito Santo. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu li essa oração aqui, eu me lembrei de muitas orações que eu já fiz assim. E o que me chamou a atenção nessa oração foi: permita-me entender o porquê do seu silêncio. E caramba, meu Deus do céu, quantas vezes o Senhor já ficou em silêncio comigo em alguns processos da minha vida. E eu aprendi que uma vida de devocional constante, você começa a entender algumas coisas. Até que você passa, né? Algumas coisas que você passa. E aí, com essa vida constante de devocional, você começa a ler mais a Bíblia, você começa a entender mais. E eu entendi a história da mulher cananeia. Já ouvi várias pregações, já ouvi várias mensagens, várias pessoas falando, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa parte da história da mulher da Cananeia, que Jesus se silenciou. Quando Jesus estava indo para a região de Tiro e de Sidom, a história da mulher cananeia se encontra em Mateus 15, do 21 ao 28, né? A mulher cananeia estava lá, vê Jesus passando e começa a gritar, pedindo socorro, porque a sua filha estava com espíritos malignos. E Jesus simplesmente continua caminhando. Aí eu vou ler o versículo para vocês entenderem, né? Que diz no versículo 23,
Calma aí que a minha Bíblia saiu do lugar, do capítulo. Mateus 15, capítulo 23. E ele, porém, não respondeu qualquer palavra. A mulher cananeia estava suplicando, pedindo a Deus um milagre, porque a sua filha estava terrivelmente cheia de demônios. E simplesmente Jesus não respondeu qualquer palavra. Jesus se silenciou, estava em silêncio. E então os seus discípulos, aproximando-se, pediram: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. E ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. E ao que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. E ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme o que tu queres. Naquele exato momento, sua filha ficou sã. Então, o que eu aprendo nessa história da mulher cananeia com o silêncio, né, de Jesus? Ela foi determinada, que ela creu no que Jesus podia fazer por ela, né? E ela não desistiu. Às vezes, né, no silêncio do Senhor conosco, a gente fica desanimada, a gente não desiste, mas a mulher cananeia não, ela persistiu, ela continuou. E o silêncio de Deus não é um afastamento dele conosco. Às vezes, simplesmente, a nossa fé está sendo provada. E a fé daquela mulher foi provada e ela simplesmente conseguiu o milagre dela, o que ela precisava. A filha dela foi liberta dos demônios. E aí eu quero falar um pouco do silêncio de Deus comigo, Thaisa. O que eu aprendi com o silêncio de Deus comigo. Uma das primeiras coisas que eu aprendi do silêncio de Deus comigo foi a controlar as minhas emoções. Eu sou uma pessoa que tem, assim, um temperamento forte. E no silêncio do Senhor comigo, ele começou a controlar as minhas emoções, como a tristeza, a paciência, principalmente a paciência, a raiva. Uma outra coisa que eu aprendi no silêncio do Senhor comigo foi a confiar nele, sabendo que eu ia obedecer a sua vontade, mesmo sem eu conhecer os resultados. Porque confiar no Senhor é isso, né? A gente não sabe qual vai ser a resposta de Deus para nós, mas é o melhor. O que ele tem para a gente é sempre o melhor. Aí esperar foi uma outra coisa que eu aprendi no silêncio do Senhor. A esperar, e enquanto eu esperava, o Senhor regava a minha fé. E nos momentos de espera não é fácil, né? Quando a gente está esperando, a gente está querendo obter uma resposta e Deus simplesmente se cala, não fala nada. A gente fica agoniado. Quantas vezes eu fiquei agoniada com o silêncio do Senhor? Mas Ele estava trabalhando em mim também. E eu ouvi uma frase uma vez, muito legal, que diz assim, ó: a fé nos sustenta quando não ouvimos Deus. Gente, isso é uma pura verdade. Porque às vezes quando a gente não está escutando nada, tu não está vendo nada, a única coisa que a gente tem é o quê? É a fé. A fé. Para continuar, para caminhar. E é isso. E é uma outra coisa, né, que não pode faltar nunca, mesmo Deus não estando em silêncio ou estando em silêncio, é adorar. Né? A gente tem que adorar, gente. Adorar a Deus o tempo todo. A Thalita já começou a live adorando. Não é cantora, nem eu. Não. Mas a gente adora cantar. É isso aí. Igual a minha mãe adora cantar. A gente adora cantar, aprendeu isso com ela. É. Então, é adorar, gente. É uma arma muito forte. Até quando Deus estiver em silêncio, adore. Adore o tempo todo. Agradeça, adore. Cante hinos em casa. Vai ficando cantando, mesmo com a voz feia. Vai cantando. Não pode parar. Não pode parar. É isso aí. Fala. Não, pode falar. Não, que você estava falando sobre, né? Tá falando sobre o silêncio de Deus, e que a gente não pode esquecer que Deus estar em silêncio não significa que ele não está ouvindo.
né? Isso aí, Não é isso aí, significa que ele não está escutando, né? Porque isso às vezes aí. a gente quer as respostas de Deus na hora. A gente acha que vida com Deus é igual fast food, que você vai lá no drive, pede um sanduíche, um McDonald's, eles vão te entregar na hora. Não, vida com Deus é a constância. Então, estar em silêncio, o silêncio de Deus também é uma resposta. Isso É isso que aí. a gente precisa entender. O silêncio de Deus também é uma resposta. Isso não quer dizer que ele não está escutando, ele está escutando. Ele está Tanto que escutando. você leu aqui, né, na oração que eu fiz aqui da página 80, que você fala, né, que a oração fala: Senhor, permita-me entender o porquê do seu O seu silêncio. silêncio. E eu coloquei lá para a gente meditar no Salmo 116, os versos Isso. 1 e 2. E esse versículo fala assim: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Porque ele me ele ouve. ouviu as minhas orações. Isso. Ele escuta as minhas orações, ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Então tenha certeza, você que está aqui nessa live, você pode estar vivenciando o silêncio de Deus na sua vida, mas isso não significa que ele não está te escutando. Isso não significa que ele não está presente na sua vida, né? Porque como o louvor que eu coloquei aqui, muitas vezes a gente tem que falar assim: Senhor, eu só quero a tua presença. Eu não quero pedir nada, eu quero que a sua graça seja derramada sobre a minha vida. E eu preciso sim entender que tem momentos que o Senhor quer ficar em silêncio. E que isso é uma Isso aí. resposta, né? Isso aí. Isso é uma resposta. E aí, aqui, a resposta da oração que eu coloquei, eu não sei se você vai ler, né? Vou Então, você vai ler que é justamente isso. É como se fosse Deus respondendo o porquê desse silêncio, baseado aqui nos salmos que eu nos coloquei. Salmos 116, 1 e 2. Sim, sim, senhora. É isso mesmo. Gente, o Sim, silêncio, senhora. quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Não precisa ficar desesperado, porque ele está trabalhando. Você pode ter certeza. Jesus está em silêncio com você, ele está trabalhando. Ele está trabalhando em você também. Você pode ter Isso. certeza disso. E aí, o silêncio faz a gente ficar mais dependente de Deus, né? E o que eu acho que é o principal, o que eu aprendi quando Deus estava em silêncio comigo, num processo da minha vida que eu passei, é que foi o mais difícil para mim, é que ele queria me silenciar. Gente, como é difícil ficar em silêncio. É verdade. Eu vou falar. Para mim, então, é muito, porque eu gosto de falar. Não gosto de falar em público, mas quando eu tô com as pessoas que eu conheço, que eu tenho intimidade, eu gosto de falar. E eu passei um processo na minha vida, né? Aqui dentro da minha casa mesmo, com meu marido, em que Deus queria me silenciar e eu não conseguia ficar em silêncio. Mas o Senhor foi trabalhando em mim, né, filha? Eu estou em silêncio com você, queridinha. Agora fica você também em silêncio um pouquinho. Fecha Cala a sua boquinha. boquinha, Thaisa. Por favor, fica aí em silêncio. E no meu silêncio, Deus começou a trabalhar em mim e eu aprendi muita coisa no meu silêncio também. Eu aprendi a primeira coisa, que eu amadureci, eu fiquei bem mais madura. Eu aprendi a observar mais as coisas. Eu fiquei muito mais atenta aos sinais quando eu estava em silêncio. Eu escutei muito mais as pessoas. Aprendi escutando muito mais as pessoas do que falando, né? Com o silêncio de Deus. Eu não tomei decisões precipitadas porque eu estava em silêncio. E quantas vezes eu tomei decisões precipitadas por falar demais? Às vezes até falar com pessoas que não deveria estar falando do que eu estava passando. Que era um momento que Deus simplesmente queria que eu me silenciasse. Não falasse nada com ninguém. Simplesmente só com Ele. Mesmo ele estando em silêncio comigo, eu entrar dentro do meu quarto e me prostrar e me derramar só com ele, sem ficar falando para as pessoas do meu problema, ou contando que tem gente que não vai te ajudar quando você estiver passando por um problema. Tem gente que ajuda, mas tem gente que não ajuda em nada. Só piora e ainda confunde a tua mente. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala dos nossos problemas, com quem a gente compartilha. E às vezes eu penso assim, quando Deus está em silêncio com você, para pensar se Ele também não quer que você esteja em silêncio com algumas coisas na sua vida, né? Às vezes Ele está em silêncio com você porque Ele está trabalhando. Olha, minha filha, olha aí, ó. Fique em silêncio, né? E, como a Thalita falou, né?
Eu vou ler aqui, porque no devocional dela, eu fiquei focada na oração do silêncio, né? Porque isso é uma coisa que Deus está trabalhando comigo até hoje. Thaisa, de vez em quando, cala a boca, fica quieta. E eu, meu Deus, eu tenho que ficar quieta, eu vou ficar quieta. E aí tem o desafio prático que diz: medite nos Salmos 116, 1 e 2 e anote o que tenha deixado ansiosa. E faça uma oração pedindo ao Senhor serenidade e equilíbrio, né? E aí no Salmos 116, olha na outra Bíblia. A Thalita já falou, né? Mas eu vou ler o devocional inteiro. Isso aí, para você ler mesmo, eu só complementei. Eu só Eu amo o complemento. Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas orações. No primeiro versículo, né? O salmista está dizendo que ama ao Senhor. Porque Ele ouviu a sua voz, eita, e as suas orações. Já no segundo versículo, diz: porque Ele inclinou para mim o seu ouvido e portanto, enquanto eu viver, eu o invocarei. No segundo, né, versículo, o salmista está agradecendo a Deus, porque ele ouviu a sua oração e respondeu a sua oração. Gente, Deus ouve as nossas orações e responde, mas ele responde na hora que ele quer, não é na hora que a gente quer. O problema é que a gente quer as coisas na hora que é, né, da gente. E não é na hora da gente, é na hora que o Senhor quer. Então, na hora certa, no tempo certo, Deus vai responder e vai falar com você. A gente tem que aprender a ter paciência, que é o que eu acabei de falar. Não é uma coisa fácil, é difícil. E aqui nessa Bíblia de Estudo, da Central Gospel, não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim. Vou fazer uma propaganda para a editora. É maravilhosa, gente. Quem não tem, por favor. Aqui, eu tô com essa. Também, aqui, ó. porque ajuda. É isso aí, porque ajuda bastante. Aqui, o Salmo 116 é um salmo de gratidão a Deus, né? O salmista Davi estava agradecendo. E aqui tem um esbocinho do que significa o Salmo 16. Esse salmo, está dizendo a Bíblia, tá aqui. Esse salmo é um hino pessoal de agradecimento a Deus pela misericórdia, compaixão e poderosa libertação que ele estendeu ao seu servo, que espera e confia no Senhor. Apenas 2 passagens no Saltério expressam diretamente o amor a Deus. Portanto, a intimidade da expressão inicial, eu amo o Senhor, indica a profundidade de carinho e de gratidão do salmista para com Deus. De fato, Deus demonstrou a esse salmista tanta bondade, cuidado e proteção em meio à angustiante aflição, que ele, portanto, deseja expressar sua profunda e permanente ação de graças. É isso que está dizendo aqui. É um salmo inteiro, eu só li os 2 versículos porque ela aqui disse só os 2 versículos. Mas está dizendo que Deus, que Davi, né, ama ao Senhor e ele agradece porque Deus ouviu e respondeu às suas orações. Gente, quando Deus ficar em silêncio, não se desespere. Creia, assim como a mulher cananeia, seja determinado, creia, tenha fé, e às vezes a sua fé está sendo provada, porque vai acontecer, uma hora vai vir. E se for para você ficar em silêncio, Deus estiver em silêncio com você para treinar o seu silêncio, fique em silêncio também. É difícil para quem é hiperativo, comunicativo, como eu assim, gosto de falar. Mas o Senhor vai te sustentar. Tem aquela música da Rosane Nascimento, que ela fala sobre o silêncio. Eu até anotei aqui, porque eu não sei a música de cor. Mas aqui essa música já é uma resposta, gente. Para você não entrar em pânico. Lembra que o silêncio de Deus não é um afastamento dele com você. Amém. Ele não está se afastando de você. Ele está ali, ele está ouvindo. Só que tem horas que o silêncio dele vai ser uma resposta. Ele não vai falar nada. Você vai ter que só aguardar e esperar. E ficar ali, trabalhando a sua paciência, as suas emoções. Eu vou ler a letra da música da Rosane Nascimento que diz: no silêncio de Deus ele trabalha por você. No silêncio ele neutraliza o inimigo para não te tocar. No silêncio ele prova a tua fé. No silêncio ele está agindo. No silêncio ele vai te sustentar.
e o teu pranto vai cessar. No silêncio, ele está te contemplando. No silêncio, ele é contigo. Não esqueça disso, gente. No silêncio, o Senhor está conosco. Só o Senhor para deixar nossa boca fechada. Tô olhando aqui um comentário. É, só Jesus, né? É muito difícil, gente. Eu não tô aqui para falar que eu sou nenhuma santa, não, porque eu não sou santa. Eu peco, às vezes, por falar demais. E aí Deus fala, Thaisa, cala a boca. É. Cala-te, cala-te, cala-te. Hoje, não é fácil. Né? E eu esqueci de ler a resposta de Deus para nós. Que é, olha como é que é. Tá tudo encaixado, gente. Minha filha, não estou escondendo-me de você, nem menosprezando o seu sofrimento. Eu estou escutando o seu clamor. Você precisa aprender a depender somente de mim e a esperar. Não é vergonha implorar por minha atenção. Eu estou ao seu lado, ouvindo o seu apelo. Porém, é decisão minha responder a sua súplica. Seja paciente. Tomamos, né? Jesus já disse aqui. Seja paciente. É o que nós precisamos ser. O tempo todo, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando a nossa fé, a nossa paciência, as nossas emoções, a nossa boca. E aí vai. Pode falar agora, Thalita. A gente é assim, gente. Irmã é assim, né? É. Ela já sei a deixa que eu tenho que entrar. Eu já sei a deixa que eu tenho que entrar. Quando eu escrevi esse segundo livro, né? Que eu fui orando o Espírito Santo para me dar uma direção em relação ao que escrever, em relação às respostas. E as respostas estão baseadas nas passagens que eu indico. E a Thaisa está aqui falando sobre o silêncio, né? Hoje a gente vive num mundo que é muito barulhento. E a gente se acostumou com barulho. A gente se acostumou com barulho, né? E aí, quando fica silêncio, a gente... Peraí, tem alguma coisa errada. E o silêncio não significa, né, coisas erradas, né? E é o que está falando aqui. Minha filha, eu não estou escondendo de você e nem menosprezando o seu sofrimento. Eu estou escutando o seu clamor. E quando a gente vai em Salmos, o salmo que eu indiquei aqui nessa Bíblia, vou fazer propaganda também, tá? Se tu fez de uma, eu faço de outra. Faz de outra, Bíblia Matthew Henry, que vem explicando. Ela é minha irmã, gente. Ela é minha irmã, que a menina tá perguntando aqui no comentário, Thaís. Ela é minha irmã. Aí, aqui no comentário da Matthew Henry, o versículo 2, né, que diz, que é a resposta, né, que Davi fala, né, que o Senhor inclinou os seus ouvidos para mim, portanto, eu vou invocar ele enquanto eu viver. Aí a resposta que está aqui, porque às vezes a gente acha que a gente está orando e porque Deus está em silêncio, ele não está ouvindo. Isso aí. E aí, o rei Davi, ele vai falar que sim, mesmo no silêncio, o silêncio não quer dizer ausência da presença do Espírito Santo na sua vida. Isso aí. O silêncio não quer dizer falta, o silêncio não quer dizer ausência, o silêncio também é resposta. E aí tá escrito assim aqui, ó, no versículo 2, a explicação, né, do versículo, tá assim: ele inclina os seus ouvidos, Deus, o Espírito Santo, ele inclina os seus ouvidos até a boca de quem clama. Então tenha certeza que enquanto você está orando, enquanto você está clamando, enquanto você está louvando, está agradecendo, ele está, ó, com os ouvidos perto da sua boca te escutando. E aí tá assim: ele inclina os seus ouvidos até a boca de quem clama, ainda que seja apenas um sussurro de gemidos dos que não conseguem falar, dos que não conseguem proferir. Porque muitas vezes, por nós estarmos em silêncio por conta das situações que a gente vive, a gente muitas vezes não consegue nem abrir a boca para orar, a gente só consegue chorar. Sim. E uma vez a pastora Estela falou isso e que o Espírito Santo falou comigo em relação a isso, né? Porque às vezes a gente está sem força, a gente está vivendo momentos de tribulação, ansiedade, e a gente não consegue nem falar. Tenha certeza que o Espírito Santo é o único que consegue interpretar até as suas lágrimas. E a prova está aqui nessa passagem. Até as suas lágrimas ele interpreta. De repente você está no seu silêncio, que você não quer falar, que você quer orar em pensamento, que você só quer chorar. Ele responde aqui, ó. Ele coloca aqui. Salmo 116. Ele inclina os seus ouvidos até a boca de quem clama, ainda que seja apenas um sussurro, ainda que você esteja apenas sussurrando, sabe? Gemidos de quem não consegue falar. Ele está te escutando. Ele está te ouvindo.
né? O que a gente precisa aprender aqui do outro lado em relação à nossa vida com Deus é aprender a esperar. Por conta da nossa ansiedade, por conta das emoções que a gente vivencia, por conta de tudo que a gente passa, os desertos, os processos. O nosso problema é não saber esperar. Esperar, é E isso é aí. isso que a gente precisa aprender. Aprender a esperar em Deus, aprender que o silêncio de Deus, como você leu aí o louvor, né, da Rose Nascimento, a gente precisa aprender que no silêncio tem resposta. Isso aí. O que a gente tem que entender é ter o discernimento espiritual para isso. É o Salmo 116, os versos 1 e 2, que está Ai, aqui Deus. no meu livro, gente. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu sempre faço uma oração, um desafio Desafio prático. Aí prático. nesse desafio eu coloco a passagem e uma atividade, um desafio para você fazer. Tanto que aqui nesse desafio desse dia, que a Thaís escolheu, tá assim: medite no Salmo 116, os versos 1 e 116. 2, e anote o que a tem deixado ansiosa. Porque às vezes a ansiedade não nos permite entender os silêncios de Deus na nossa vida. É, Aí eu coloquei aqui: atrapalha. anote o que tem deixado ansiosa e faça uma oração pedindo ao Senhor serenidade e equilíbrio. Porque para você entender o silêncio de Deus na sua vida, você precisa ter serenidade e equilíbrio. E isso a gente busca através também do nosso devocional, do nosso momento a sós com Deus. O teu momento a sós com Deus vai te amadurecer, como a Thaisa falou aqui no início da live, e vai Isso. te dar discernimento do Espírito para entender o silêncio de Deus. Silêncio de Deus não é a ausência de presença do Espírito Santo, gente. É isso que a gente precisa entender. Às vezes Deus está nos ensinando nesse momento a sermos serenas e calmas, equilibradas nesse mundo caótico, nesse A mundo ter barulhento, paciência. a ter paciência. Exatamente, você falou aqui, né? Saber esperar, gente. O silêncio nos ensina sobre dependência, né? Isso aí. Porque Muito. você botou aqui, o silêncio nos ensina sobre dependência. Como é assim, gente? Com todo respeito aqui, tá? As pessoas que estão aqui, é difícil você depender sim de Deus, um Deus que você não vê, um Deus Isso aí. invisível, não é? É difícil. Então, É. para isso, você precisa estar constantemente buscando, para ter a certeza de que mesmo no silêncio, ele não se afastou de você, que Ele mesmo no não te silêncio, deixou. ele tá com o ouvido aqui, ó, na sua boca, ouvindo até o teu sussurro, interpretando até as suas lágrimas. Tá entendendo? É isso que a gente precisa aprender e que a Thaisa tirou desse texto aqui especificamente. Ela foi além, gente. Ela fala que não gosta de falar, mas ela foi além. Ela leu. Gente. Não, ela leu o que está escrito aqui e ainda trouxe uma história para ilustrar da mulher cananeia. Ela foi além. Né? Lógico. Tá Tinha que vendo? trazer, né? Porque senão os outros iam falar, nossa, falou É. tão pouco. E eu, Gente, mas isso é uma vida de devocional é muito importante, gente. Como é importante. Por isso eu tô falando, ó. Não só com um livro de devocional, mas você pegar a palavra de Deus, tirar um tempo. É muito importante você ter um lugar na sua casa para você poder estudar a palavra de Deus. Eu estudo aqui mesmo onde eu tô, que é no escritório. Esse lado, a minha mesa nem fica desse lado aqui. Eu botei aqui por causa da luz, né? Fica do outro lado e na minha parede é cheio de papel. Tem versículo, tem oração, tem palavras que eu boto que eu preciso, assim, focar mais. E é um momento que, quando eu entro aqui, eu me conecto com Deus. Eu esqueço tudo. Eu esqueço de Maria Clara, de Miguel, de marido. E entro aqui na presença do Senhor mesmo, entendeu? Botar tudo para fora. Esvaziar de mim mesmo e me encher de Deus. É importante essa vida de devocional diário, porque você começa a entender mais a palavra de Deus, né? Você começa a ter mais intimidade com o Senhor. Você começa a buscar mais, e quanto mais você busca, mais você quer. Mais você quer conhecer esse Deus que é maravilhoso, né? Por isso que é muito importante ter uma vida de devocional constante. Eu sei que às vezes para muitas pessoas o ser constante é difícil, mas não é impossível, gente. Né? Não é impossível, é só querer. A gente, quando quer, a gente sempre dá um jeito, como a Thalita fala, né? Quando você quer ir para academia, tu dá um jeito de ir para academia. Quando você quer ir para o salão fazer a unha, você dá um jeito de fazer a unha. Então, por que você não vai ter um tempo para poder falar com Deus? A gente tem que ter esse tempo para fazer o nosso devocional, para a gente se conectar com Deus, para a nossa vida espiritual crescer. A gente precisa disso. O devocional é muito importante por causa disso. E Deus, assim,
tenho usado a Thalita nessa área para alertar, acordar o povo na questão do devocional, como é importante. E ela tem um testemunho dela que é maravilhoso. Ela me inspira demais. Nesse quesito, ela me ajudou. Eu fazia devocional, mas eu não fazia tanto assim, igual ela explica direitinho, não. E aí eu fui aprendendo com ela. Passos de formiguinha, gente. Não precisa pegar a Bíblia e ler Mateus todo em 2 dias. Vai no passo de formiguinha, aos poucos, como ela diz. Vai aos poucos. Lê um capítulo. Ou então, lê um versículo só. E aí, invista, né? Em comprar Bíblias de estudo para você crescer. Entendeu? Para você poder progredir. Gente, nada é o que eu acabei de falar. Ficou mudo, Thaisa. 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 Ó, voltou. Tinha ficado mudo. Tinha ficado Ai, eu tô mudo. aqui falando. Gente, o que que aconteceu? Do nada o meu... Do nada meu Instagram caiu aqui. É, capeta, tá repreendido em nome de Jesus. Misericórdia. Deixa eu chamar minha irmã aqui de novo. Deixa eu ver se ela entrou. Do nada caiu aqui. Nada, do nada não, que a gente sabe, né? Que quando a gente. É isso que eu falo que a gente precisa Entrei. entender. Entrou? Então, isso que eu Cão tava falando. ficou Do nada. furioso. É, o cão tá furioso aqui, hein, Tá Thaisa? vendo? Tá repreendido em Ih, nome tá de repreendido. Jesus. Sai pra lá. Do nada apagou aqui, do nada, do Mas, nada. será que a minha internet do nada ficou Não, ruim? não, apagou aqui do nada. Nunca aconteceu isso assim. Apagou do nada aqui, né? Isso aqui a Ah, gente precisa pronto. entender que quando a gente que existe o mundo espiritual e o diabo ele atua nas pequenas coisas que a gente não entende, né? Ah, que ele tem que Verdade. espiritualizar tudo, tem que espiritualizar tudo porque a gente é espiritual e corpo, então tem que espiritualizar tudo, né? Que às vezes a gente fala, é espiritualizar, não é. É porque, né? O diabo, ele atua e ele usa os mínimos detalhes, às vezes a gente não entende. Do nada aqui, gente. Sumiu, Thaís Do estava nada. E eu falando. tava falando sobre a pessoa para não inventar desculpas, né? Para fazer o Sim, devocional, porque às vezes a gente tem tempo para tudo e quando é para as coisas de Deus a gente quer fazer assim muito rápido, é né? verdade. E a gente, para se conectar com Deus, a gente precisa entrar dentro do quarto mesmo, fechar a porta e ter aquele tempo mesmo, você e Deus, de você abrir o seu coração, de você se derramar aos pés do Senhor Jesus, você começar ora e depois adora. Eu, então, quando estou aqui no meu quarto, eu me empolgo, né? No escritório. Eu começo a cantar que eu acho que eu sou cantora. Acho que eu vira extra. Eu me empolgo mesmo, gente. Eu começo a cantar e fico cantando. E Eu depois também. eu vou estudar. Ai, meu Entendeu? Deus. Mas, gente, façam uma vida, façam devocional e façam constantemente. Não deixem Amém. de fazer o devocional. Tá, Obrigada, tá, Thalita? pra gente finalizar aqui, né? Que eu anotei aqui algumas coisas que você falou, que você pegou em relação ao silêncio de Deus, que aí você falou que o silêncio de Deus faz a gente amadurecer, faz a gente observar, né? Isso é pra gente aprender, gente. Isso. Faz a gente ficar atenta aos sinais, a gente aprende mais escutando, né? Isso Não aí. toma decisões precipitadas, gente. Como isso é importante. Eu fico trazendo isso para minha vida em relação a minha vivência em relação ao mundo que a gente vive, né? Que é tudo 24 horas, é barulho, é você fazer um monte de coisa, você tá sempre muito atarefado, você tá sempre cheio de coisa para fazer e você não consegue parar. Porque às vezes, quando ele quer falar no silêncio, é justamente isso, para a gente não tomar decisões Decisões precipitadas, precipitadas. para a gente aprender a observar, né? Mulher, então, para aprender a calar. Minha mãe fala. Como é que a minha mãe fala, Thaís? A frase da minha mãe, a A mulher mulher calada ganha o marido. Isso, ela fala exatamente isso. A mulher calada ganha o marido, né? Muitas vezes o Espírito Santo
Tá em silêncio com você porque ele quer te ensinar a você também ficar em silêncio. Isso aí é o que Principalmente eu a mulher, falei. né? É o que você falou. A você ficar em silêncio. Mas isso não quer dizer, como a gente falou aqui, que tá lá no Salmo, verso 1, 116, verso 1 e 2, que ele não tá lá com o ouvido pertinho de você, ouvindo os teus sussurros, ouvindo os teus gemidos, tá? Então a gente queria deixar essa palavra hoje aqui para você, a Thaisa, né? Que trouxe essa palavra para nós sobre o silêncio, que nos ensina sobre a dependência, né? Isso E aí. que silêncio não significa ausência do Ausência Espírito de- Santo. Silêncio não significa ausência do Espírito Santo. Então a gente vai finalizar aqui orando, né? Para que o Espírito Santo nos ensine em relação a isso, a depender realmente dele, a aprender no silêncio, a observar, a amadurecer, né? E não se precipitar. Quer orar Amém. ou oro, Thaisa? Pode orar, pode orar. Hoje eu vou te dar essa moral pra você. Tá com Então você tá hoje. Já bom. falei muito já hoje, gente. Tá? Falou que até o diabo quis calar, tá vendo? Não pode, não vai. Tu Tem tá que vendo? Tô continuar. furioso, fez a live cair do nada. Isso é a prova de que então você tem que continuar falando, né? Ah, tá. Continuar falando. Tá bom. Então, qual foi a passagem? Eu vi aqui as perguntas, né? A Thaisa falou da passagem lá de Mateus, capítulo 15, dos versos 21 ao 28, da mulher cananeia. E Isso. aqui no livro, eu falo sobre meditar no Salmo 116, os versos 1 e 2. É a Né? página 80 desse Página 80 devocional. do livro, né? Você que está aqui, quer adquirir o seu livro. E isso que eu esqueci de falar, né? Durante a série de lives, o meu livro ele vai estar com 15% de desconto no site da Editora Que Central benção, Gospel. gente! Acabei de lançar, já estou dando desconto. Tá vendo? Caraca! A gente lançou Só em ela outubro. mesmo. A gente lançou em outubro o livro, então você que está aqui, se quiser adquirir, é só ir lá no site www.centralgospelmax.com.br. E também algumas pessoas aqui, né, estavam comentando em relação se vai ter uma outra turma do treinamento do Zero à Constância. Então aí a Editora Central Gospel resolveu fazer uma lista de espera, como se fosse assim, para saber se tem pessoas que querem mais para frente. A gente abriu uma nova turma do treinamento do Zero à Constância. Então tá lá o link na minha bio também, se você quiser participar, tá? Vai ter uma lista lá, se colocar o seu nome, que de repente ano que vem, não é agora, a gente faça uma nova turma a respeito disso, né? Para ajudar na constância com devocional. Vamos orar então? Vamos. Olha só, várias pessoas estão aqui, a live vai ficar salva, a live vai ficar salva. Eu sempre deixo a live salva. Só que porque caiu do nada, eu não sei se a primeira parte, eu acho que eu vou conseguir. Senão eu vou colocar a primeira parte e a segunda depois, tá? Vamos orar. Muito bom. Olha aí. Obrigada, tá, minha irmã? Você já sabe, né? Sempre se a gente obriga a participar, Obrigada tem que você, agradecer, eu amo né? você. Tá sempre me encorajando. Isso aí. Vamos lá, vamos orar. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tu nos concedeu nesta manhã. Quantos ensinamentos, Senhor. Como o Senhor falou conosco através da vida da Thaisa, sobre aprendermos, Senhor, a esperar no silêncio, a não se precipitar, a observar, a estar atento aos detalhes, a entender, Senhor, a depender totalmente de Ti no silêncio, a entender, Senhor, que porque o Senhor está em silêncio, isso não quer dizer a ausência da Tua presença, Espírito Santo. Então, nos dê serenidade, nos dê equilíbrio, Senhor, para vivenciar esses momentos do Teu silêncio, que possamos Te buscar cada vez mais e não se afastar por conta do Teu silêncio, porque sabemos, Senhor, que Tu escuta as nossas orações, Tu interpreta as nossas lágrimas, os nossos gemidos, Senhor, que muitas vezes nós não temos nem vontade, Senhor, de falar nada por conta das situações que vivenciamos. Mas Tu és o único, Senhor, que consegue escutar e interpretar os nossos sussurros e as nossas lágrimas. Nos ensina, Senhor, a depender totalmente de Ti. Nos ensina, Senhor, a caminhar contigo, independente de estar ouvindo ou não a Sua voz, porque a Sua presença sempre estará conosco. Abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente espiritual para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco diariamente, seja no silêncio ou não, Senhor. Nos dê discernimento do Teu Espírito, sensibilidade do Teu Espírito. Repreende toda ação de Satanás e seus demônios sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esse momento fundamental que devemos ter contigo diariamente, Senhor, te buscando através da oração e da palavra.
palavra. Nos sustenta, nos fortalece, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor, que possamos ter um dia abençoado, Senhor, na tua presença. Nós queremos, Senhor, te pedir pela vida da Thaisa, minha irmã aqui, continua abençoando e sustentando a vida, Senhor, de cada mulher, de cada homem, de cada família aqui representada nessa live. Eu não os conheço pessoalmente, Senhor, mas tu conhece no íntimo, no detalhe, no pessoal, Senhor. Então fala com cada um deles, realiza, Senhor, a vontade, os sonhos de acordo, Senhor, com o que tu queres para cada um deles. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Aqui mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, minha irmã. Deus abençoe a Obrigado cada um você. aqui. Obrigado, gente. Um Deus beijo. abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.